A guerra na Ucrânia chega à marca dos 6 meses, sem perspectiva de desfecho e com impactos políticos. Boa noite. A guerra na Ucrânia chega à marca dos 6 meses, sem perspectiva de desfecho e com impactos políticos e econômicos espalhados pelo mundo. Desde a invasão, em 26 de fevereiro, a Rússia se aproximou da China, que viu crescer o seu contencioso com os Estados Unidos. Os americanos estreitaram laços com a Europa, que apoia a Ucrânia, mas está cansada dos efeitos colaterais da guerra para o bloco. Você vai ver também. Prévia da inflação de agosto veio negativa. Problemas são os alimentos que continuam subindo forte. Dificuldades na safra. Preço do cafezinho salta mais de 50% em um ano. Risco de volta da poliomielite. Campanha para vacinar está com adesão baixa. O plano Biden para reduzir dívidas dos estudantes americanos. Passivo é de mais de US$ 1,5 trilhão. Por que o Brasil recicla tão pouco? Reaproveitamento do lixo seco é de apenas 3%. E o Flamengo sai em vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. Hoje começamos com a guerra porque neste 24 de agosto ela completou 6 meses. Tempo muito maior do que os russos imaginavam precisar para controlar toda a Ucrânia, o que não aconteceu até hoje. Vamos lembrar alguns fatos com a ajuda do nosso mapa. O plano inicial de Vladimir Putin era tomar a capital, Kiev, em algo como 72 horas. A invasão começou a partir de Belarus, país aliado da Rússia. E a ideia era assumir o controle de 2 aeroportos próximos à capital e, por meio deles, despejar tropas pelo território. Os russos calculavam que não haveria maior dificuldade em derrubar o governo do Volodymyr Zelensky, o qual Moscou tinha certeza fugiria do país logo nos primeiros bombardeios. Serviços de inteligência ocidentais apostavam que ele seria substituído por Viktor Yanukovych, um nome pró-Rússia, deposto da presidência da Ucrânia em 2014. Mas isso não aconteceu, nós sabemos. Zelensky está no poder até hoje e muito presente, alimentando a resistência. A ofensiva pelo norte do país, via Belarus, foi ficando muito custosa, com os ucranianos cada vez mais equipados com armas do Ocidente. Os russos desistiram de tomar a capital e foram se concentrando no leste, no sul e no sudeste do país. Hoje, eles dominam por essas regiões pouco mais de 1/5 do território ucraniano, incluindo a Península da Crimeia, que já tinha sido anexada em 2014. E agora nós colocamos aqui alguns números para dimensionar a catástrofe humanitária aos 6 meses de conflito. 12 milhões de ucranianos, pouco mais de 1/4 da população, perderam suas casas, tiveram que abandonar suas casas. Mais de 6 milhões deixaram o país. Segundo a ONU, pelo menos 13 mil civis foram mortos. O governo da Ucrânia admite a morte de 10 mil militares, Moscou diz que é pelo menos o dobro disso, e o governo da Rússia admite 5 mil militares mortos. Kiev e a OTAN calculam um número bem maior do que isso. E agora, na reportagem do correspondente Leonardo Monteiro, a gente vai ver os desdobramentos mais recentes na Ucrânia, que hoje, justo hoje, comemorou a data nacional da sua independência. Uma coincidência nada feliz. No dia em que chegamos aos 6 meses de guerra, a Ucrânia deveria comemorar os 31 anos de independência. Deveria, mas não tem como. O silêncio que se ouviu durante quase todo o dia em Kharkiv por causa do toque de recolher foi interrompido na madrugada. Um bombardeio na segunda maior cidade do país desencadeou um contra-ataque com artilharia antiaérea. No centro da Ucrânia, um míssil russo atingiu uma estação de trem, matando 22 pessoas e ferindo outras 50. Em Kiev, o soar das sirenes avisava dos possíveis riscos de ataques na data comemorativa.
As autoridades proibiram os eventos públicos. Em Lviv, as sirenes interromperam a partida do campeonato ucraniano, que voltou à ativa ontem sem público nos estádios. Da rua, uma voz se destaca. É a do presidente Zelensky, afirmando que a Ucrânia renasceu no dia em que a Rússia invadiu o país e que só assim o povo se uniu. Lembrou que a Ucrânia é formada por 25 regiões, sem concessões ou compromissos. O que para nós é o fim da guerra? Antes, paz. Agora, vitória. Foi em 24 de fevereiro que Vladimir Putin deu início ao que chama até hoje de Operação Militar Especial. Em pouco tempo, os russos foram conquistando cidades, algumas grandes, como Kherson e Mariupol. Em apoio, o Ocidente impôs sanções sem precedentes à Rússia e ofereceu ajuda financeira e de material bélico à Ucrânia. Os Estados Unidos aprovaram nesta quarta o maior pacote de ajuda para os ucranianos desde o início do conflito. Aproximadamente 3 bilhões de dólares em sistemas de defesa, artilharia e outros equipamentos militares. Nos últimos meses, as forças russas avançaram pouco, mas é Zaporíjia, onde fica a maior usina nuclear da Europa, que tem tirado o sono do mundo. E a usina de Zaporíjia foi mais uma vez o centro das discussões na ONU. O secretário-geral da entidade, Antônio Guterres, disse que qualquer ação militar que coloque as operações da central em risco é inaceitável. O Brasil, que tem um assento rotativo no Conselho, participou da reunião. A posição brasileira é de que os dois lados devem permitir o acesso da Agência Internacional de Energia Atômica para que especialistas possam avaliar as condições do local. Os 6 meses de guerra e a independência da Ucrânia foram lembrados em diversas capitais do mundo. Pediram liberdade para a Ucrânia. Dessa vez, uma liberdade definitiva. E para fechar essa nossa avaliação dos 6 meses da guerra, a gente chama o Guga Chakra, que está em Nova York. Guga, boa noite. Do ponto de vista das grandes potências, dos alinhamentos, do desenho do mundo, qual é a avaliação que você faz, passado esse período do conflito? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, Renata, é uma série de erros de cálculos. Você falou até dos erros ali do Vladimir Putin, que imaginava que seria uma operação militar muito mais fácil do que foi, mas ele também calculou errado sobre qual seria a postura do Ocidente. Ele imaginava um Ocidente mais fragilizado, o Biden depois do fiasco no Afeganistão, o Boris Johnson meio atrapalhado lá em Londres, eleição na França, o Olaf Scholz, novo primeiro-ministro inexperiente na Alemanha, mas não, o Ocidente se uniu e impôs duríssimas sanções à Rússia. Inesperado, além dessa ajuda militar de bilhões, dezenas de bilhões de dólares para os ucranianos, permitindo que a Ucrânia conseguisse resistir. Mas o Ocidente também calculou errado, que não imaginava que a Rússia fosse, de uma certa forma, conseguir enfrentar as sanções, vem conseguindo sobreviver a essas sanções, e também um alinhamento da Rússia com a China, e também como a Rússia ficou isolada no Ocidente, mas não no resto do mundo. Nenhum país da África, da América Latina ou a maior parte da Ásia, com exceção do Japão, Coreia do Sul e Taiwan, todos os outros mantêm relação com a Rússia. Então também houve esse erro. E na questão do alinhamento com a China, a gente vê agora também uma deterioração na relação dos chineses com os Estados Unidos, que pode gerar um novo foco de conflito ali no Estreito de Taiwan. O certo, Renata, é que essa guerra na Ucrânia não tem perspectiva para acabar. Um cessar-fogo está muito distante ainda. O que o Putin queria que fosse dias, virou semanas, meses e pode passar de ano. Muito obrigada, Guga. Agora, eu queria falar de seca na Europa, que é o assunto desta quinta-feira. Uma seca que ameaça superar a de 2018, se tornando a mais grave no continente em 500 anos. Neste episódio do podcast, eu converso com o Léo Monteiro, que você viu aí na reportagem sobre a Ucrânia. Ele faz um panorama dos estragos para nós. E falo também com Sérgio Henrique Faria, professor do Centro Básico de Mudanças Climáticas e um dos autores do mais recente relatório do IPCC,
o painel da ONU sobre o tema. Dá para você ouvir esse episódio tanto no G1 quanto em plataformas de áudio. E agora passamos para a economia. A prévia da inflação ficou negativa em agosto. O IPCA 15 teve recuo de 0,73%. É o menor valor desde o início da série histórica há 3 décadas. Essa queda foi puxada pela redução nos preços dos combustíveis, a gente vê aqui, especialmente da gasolina, que recuou mais de 16%. A conta de luz também ficou mais barata. O movimento reflete a redução do ICMS sobre energia elétrica e sobre combustíveis. Por outro lado, comprar comida ficou ainda mais caro, alta acima de 1%. Destaque para o leite longa-vida, que no ano subiu quase 80%. Em 12 meses, a prévia da inflação ficou em 9,60%. Apesar de ser a menor desde agosto do ano passado, o valor ainda é quase o dobro do teto da meta do Banco Central. E agora nós falamos de café, de problemas na safra da variedade mais exportada pelo Brasil. E no mercado interno, o quilo acumula em 12 meses alta muito superior à da inflação, mais de 50%. O Magno Dantas, ao vivo de Belo Horizonte, tem detalhes para nós. Boa noite, Magno. E Renata, boa noite para você e para todos. Minas Gerais é o maior produtor brasileiro da variedade arábica de café, que é a mais exportada. Mas nos últimos 2 anos, problemas climáticos, como por exemplo seca excessiva, além de frio e geada acima do previsto, estão impactando fortemente as lavouras. Por causa disso, os agricultores atrasaram o início da colheita deste ano em pelo menos 45 dias. A primeira projeção da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, era de colher 55 milhões de sacas de café, o que já era considerado baixo. Esse número caiu para 53,4 milhões. E a ABIC, que é a associação que representa o setor, acredita que a safra deva ser ainda menor. Hoje, na Bolsa de Nova York, o café arábica encerrou o dia com uma alta de quase 5%. O diretor executivo da ABIC, Celírio Inácio, disse que as incertezas sobre a produção brasileira fazem com que as negociações na Bolsa Americana fiquem mais tensas. O mercado está com vários senões. O mercado ele depende desse número que eu estou falando, que é essa safra da agora, com alguma reação climática, principalmente chuvas, para que vingue o café que está na florada e para que não aconteça nenhum transtorno maior político ou econômico que possa, assim, resultar numa safra adequada ao consumo. E aqui no Brasil, o preço do café moído vendido no supermercado disparou. De acordo com o IPCA 15, divulgado hoje pelo IBGE, o quilo acumula alta de mais de 50% nos últimos 12 meses. E a expectativa da ABIC é de que novos aumentos de preço devam impactar ainda mais o bolso do consumidor. No ano passado, nós tivemos um aumento do grão de 150%. De janeiro a janeiro, 2021, 2022. A indústria não conseguiu repassar todo esse aumento. Com as inseguranças de quanto que vai ser colhido a safra e como que vai ser a safra do ano que vem, é possível que esses preços voltem a reagir na prateleira e o consumidor possa voltar a ter alguns aumentos diretos na sua marca de preferência. E a Colômbia, que é outro grande produtor mundial de café, também anunciou que terá uma safra menor este ano. Uma notícia para quem gosta de um cafezinho, né, Renata? Obrigada pelas informações, Magno. Agora, nosso assunto é crédito consignado. Aumentou em quase 30% no primeiro semestre o número de clientes que pediram o bloqueio de ofertas pelo telefone, ofertas que muitas vezes acabam virando praticamente um assédio. O Edivaldo Dondossola traz os detalhes desse levantamento ao vivo para nós. Boa noite, Dondossola. Oi, Renata, boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. Esse é o levantamento da Federação Brasileira de Bancos. Até janeiro deste ano, mais de 2,5 milhões de clientes tinham pedido o bloqueio desse tipo de chamada. Em junho, já eram 3.286.000, um aumento de 27% só no primeiro semestre.
Esse tipo de ligação geralmente é feita por correspondentes bancários. São empresas que fazem a ponte entre os bancos e os clientes para oferecer produtos como os empréstimos consignados. Desde que a Febraban impôs novas regras para a oferta do serviço em 2020, quase 1.000 empresas desse tipo já foram autuadas. Quase 500 tiveram as atividades suspensas temporariamente e 40 foram proibidas de atuar em definitivo. De acordo com o Ministério da Cidadania, instituições financeiras devem começar a oferecer crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil a partir de setembro. A economista da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, diz que o consumidor que recebe esse tipo de oferta precisa ter cautela. Ela precisa saber qual é a taxa cobrada, qual vai ser o prazo. Então, sempre respirar um pouco fundo e não tomar uma decisão de imediato é a primeira recomendação que eu faria, justamente porque as famílias estão muito endividadas, o grau de endividamento está muito elevado e como ligam para você, para te oferecer algo, isso que parece muito fácil num primeiro momento pode te cobrar um preço muito alto depois. Todos os bancos participam do sistema de autorregulação. Eles assumem o compromisso de adotar boas práticas comerciais, de transparência e de tratamento de dados. Se não respeitarem as regras, podem receber multas que variam de 45 mil a R$1 milhão, Renata. Muito obrigada, Dondósola. Da economia, nós vamos para a saúde. A gente vai falar do risco da volta da poliomielite, uma doença séria que todo mundo julgava já controlada, não aparecia mais no Brasil. A vacinação tem uma campanha no momento e a adesão a ela está muito baixa. Quem vai detalhar esses números para nós é a repórter Gabriela Dias. Boa noite, Gabriela. Oi, Renata, boa noite. Boa noite a todos. O Brasil não tem casos de poliomielite desde 1989, ou seja, há 33 anos. Mas agora a doença volta a ser uma preocupação por aqui. A cobertura vacinal no Brasil contra a polio começou a cair lá em 2016 e se tornou ainda mais preocupante depois do início da pandemia. No ano passado, a cobertura vacinal atingiu 70%. De cada 10 crianças menores de 1 ano, 3 não receberam a vacina. A meta era atingir 95% da população. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite também não está indo bem. A meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças menores de 5 anos, mas até agora só conseguiu atingir pouco mais de 20% do público-alvo. A Sociedade Brasileira de Imunizações também criou uma campanha para alertar o risco da doença voltar ao país. E destaca que há casos confirmados em outros países que já tinham eliminado a polio. Por exemplo, nos Estados Unidos, além de um caso confirmado, o país identificou a circulação do vírus no esgoto de Nova York. Os pais jovens nunca viram nem conhecem polio, então muitas vezes essa falsa sensação de segurança que os pais têm por não conhecerem e nunca terem visto, acho que não precisam vacinar seus filhos. Eles não conhecem, nunca viram porque foram vacinados e a ideia é exatamente a gente alertar para esse risco de uma doença que pode ser extremamente grave. Atualmente, a polio circula de forma endêmica em 2 países, no Afeganistão e no Paquistão. E a Organização Pan-Americana da Saúde diz que o risco da doença voltar a aparecer é alto em 6 países, incluindo o Brasil. Em outros 4 países, o risco de circulação da polio é considerado muito alto. A doença é grave porque enfraquece os músculos do corpo, especialmente das pernas. 1 em cada 200 infecções leva à paralisia irreversível. No Brasil, as regiões norte e centro-oeste são as que têm a cobertura vacinal mais baixa. Não chega a 17%. Com a vacina, a gente conseguiu eliminar essa doença do nosso país e a gente tem que manter esse título de doença eliminada para um dia conseguirmos erradicar totalmente essa doença do mundo.
A campanha do Ministério da Saúde vai até o próximo dia 9 de setembro, e as crianças devem receber 3 doses no primeiro ano de vida e 2 reforços aos 15 meses e depois aos 4 anos de idade. Renata. Tudo anotado, que é muito importante. Muito obrigada pelas informações, Gabriela. Eleições agora. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não teve compromisso público de campanha nesta quarta-feira. Ele participou de gravações para sua propaganda eleitoral. Vamos então ver como foi o dia de outros candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, foi a Minas Gerais pela 3ª vez em pouco mais de uma semana. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o candidato à reeleição visitou o pátio de uma transportadora acompanhado de aliados e líderes religiosos. Em seguida, foi à Lagoa da Pampulha, já na capital mineira, participar de uma motociata até a Praça da Liberdade, onde discursou para apoiadores em cima de um carro de som. Bolsonaro falou sobre a redução do preço dos combustíveis e afirmou que os efeitos da pandemia estão sendo superados com a economia em retomada. O Brasil foi para frente. Os números da nossa economia fazem sucesso no mundo todo. A taxa de desemprego tem caído mês a mês. O nosso PIB tem crescido cada vez mais. Damos esperança à nossa população. Ciro Gomes, do PDT, começou o dia em Curitiba, onde visitou uma área de ocupação irregular. De lá, o candidato seguiu para a inauguração de um comitê de campanha do partido. À tarde, foi a Porto Alegre. Deu entrevista a uma rádio e defendeu medidas de amparo a produtores rurais. E especialmente o financiamento da agricultura familiar. A partir daí também, especialmente em relação ao abastecimento e preço, é preciso redesenhar toda a presença da parceria de um Estado que seja capaz de proteger o produtor com uma estrutura de seguro, com a estrutura de estocagem, de regulação de preços por preços mínimos e a desova desses estoques em momentos de entre-safra. O candidato participou da reinauguração da placa que tem a carta testamento de Getúlio Vargas. Disse que pretende firmar parcerias entre a iniciativa privada e universidades para estimular o desenvolvimento tecnológico. Depois, fez um ato no centro da cidade. Simone Tebet, do MDB, fez campanha em São Paulo. Foi primeiro a um encontro na Fundação Abrinq e lá assinou um termo de compromisso em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Disse que, se for eleita, vai criar uma secretaria especial para essas faixas etárias. À tarde, a candidata participou de um encontro na zona sul da cidade com pesquisadores e acadêmicos de universidades paulistas. Tebet falou sobre a capacitação de professores e a reforma do ensino médio e afirmou que, num eventual governo dela, pretende manter os investimentos em ciência e tecnologia fora do teto de gastos. Nós estamos aqui estudando a possibilidade e acredito que nós vamos conseguir implantar de tirar do teto de gasto investimentos com ciência, tecnologia e inovação. Portanto, educação, ciência, tecnologia e inovação sai do teto. Com isso, a gente pode aumentar o recurso no orçamento. Vera Lúcia, do PSTU, esteve no Rio de Janeiro. Pela manhã, participou de sabatina promovida pelos jornais O Globo, Valor e pela Rádio CBN. Foi a primeira a participar dessa série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Defendeu o investimento em obras de infraestrutura para garantir acesso a transportes de qualidade e a saneamento básico e afirmou que, se eleita, vai concentrar os repasses do governo em instituições públicas de ensino. Para garantir que todo o povo, toda a juventude tenha acesso a essa educação até que se construam novas escolas e novas universidades. Para isso, nós vamos tirar dos 315 bilionários desse país para assegurar educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, que é o que nós precisamos com muita urgência nesse país. À tarde, Vera Lúcia visitou o Instituto Pretos Novos, que se dedica a pesquisas e à preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Mário Campbell, atendeu a um pedido do PDT e determinou que a TV Brasil e redes sociais retirem do ar o vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada.
Naquela ocasião, Bolsonaro repetiu mentiras sobre as urnas eletrônicas. Campbell avaliou que a divulgação do material pode ser considerada prática abusiva para conquistar votos e que a fala pode também caracterizar abuso de liberdade de expressão. Em outra frente, a Procuradoria-Geral da República afirmou ao Supremo que é prematuro abrir um inquérito para apurar a conduta do presidente nessa reunião. A PGR abriu só uma apuração preliminar e sua área técnica vai examinar os vídeos e as informações sobre o encontro. Noticiário internacional: o presidente dos Estados Unidos concedeu nesta quarta-feira um bilionário perdão para dívidas estudantis. O financiamento para bancar ensino superior é responsável por um passivo de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Este é o valor total que cerca de 45 milhões de americanos devem em empréstimos estudantis. A maioria passa anos pagando a conta da universidade. Em média, leva de 10 até 20 anos para um estudante conseguir se livrar da dívida. Em campanha, Joe Biden prometeu acabar com isso. Quase 2 anos depois, anunciou nesta quarta-feira o cancelamento de 10 mil dólares em dívidas estudantis para aqueles que ganham menos de 10.500 dólares por mês e o cancelamento de até 20 mil dólares da dívida de pessoas de baixa renda. 43 milhões vão ser beneficiados. 20 milhões vão ter a dívida total cancelada. Biden citou os danos financeiros causados pela pandemia para anunciar o perdão das dívidas. A Casa Branca espera que isso ajude o Partido Democrata na eleição legislativa de novembro. A medida foi elogiada por governistas, mas os mais progressistas queriam um alívio de até 50 mil dólares das dívidas estudantis. E os republicanos disseram que foi uma traição com aqueles que nunca foram a uma universidade por causa dos custos. Economistas e especialistas em ensino superior alertam que a Casa Branca não fez nada para lidar com a raiz do problema: os custos crescentes das universidades do país. Nas últimas 3 décadas, o valor médio da dívida por estudante triplicou, passando de 10 mil dólares para 30 mil. Em 2015, apenas 14 americanos deviam mais de 1 milhão de dólares. Hoje são 300, ou seja, cada vez mais universitários precisam pagar dívidas cada vez maiores. A seguir, os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Hoje, a CBF promoveu o evento para combater o racismo no futebol. Momentos decisivos do esporte elevam a audiência. Nessa hora, a Confederação Brasileira de Futebol resolveu dar um recado importante: por um futebol e uma sociedade antirracista. Mensagem presente nesta quarta-feira nos estádios que receberam as semifinais da Copa do Brasil, nas placas de publicidade no Morumbi e no Maracanã e nas camisas dos jogadores de São Paulo, Flamengo e de Fluminense e Corinthians. Ações que Edinaldo Rodrigues, o primeiro presidente negro e nordestino da CBF, não quer que fique apenas na escrita. Vou fazer uma proposta nesse sentido na reunião do Conselho Técnico das competições do ano que vem. Vou pedir para que o clube que tiver um torcedor envolvido em ato de racismo perca pelo menos 1 ponto na competição. E acredito que só assim as coisas vão mudar. Para conscientizar a estrutura do futebol brasileiro e pensar em mudanças, a CBF promoveu o Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol. Até agora, em 2022, foram relatados 64 casos, segundo o Observatório da Discriminação Racial. E estar aqui hoje é muito por conta desses casos de 2022 e, claro, por um reconhecimento de um trabalho que vai dar suporte aos próximos passos. Também foi apresentado o relatório completo de 2021 de casos no esporte de xenofobia, machismo, LGBTfobia e racial. Ao todo foram 124 casos apenas no futebol e a maioria deles racial, 74. No evento da CBF, marcaram presença Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, Andrei Reis, líder de planejamento e de segurança da FIFA, os técnicos das seleções brasileiras, Tite e Pia Sandhake, além de convidados ilustres como o ator Antônio Pitanga e o cantor Gilberto Gil. É uma questão séria, cada vez mais séria. Enfim, combate a isso requer mobilização ampla. O fato notável hoje aqui
é à disposição da própria CBF em fazer essa convocação, em se colocar junto a todos esses outros atores no sentido de combater racismo e violência no esporte brasileiro. Vamos agora para o bate-papo esportivo. Léo, boa noite para você. Tudo bem, Renata? Boa noite. Léo, nessa própria reportagem sobre o evento de combate ao racismo, a gente viu algumas cenas dos jogos que abriram as semifinais da Copa do Brasil e foram jogos com grande presença do público. Isso mesmo, Renata. Clássicos entre Rio de Janeiro e São Paulo e Rio de Janeiro, e com uma marcante presença do público nos dois jogos. A gente teve quase 110 mil pessoas somados ali. O público do Maracanã, pouco mais de 58 mil torcedores no empate entre Fluminense e Corinthians, e pouco mais de 51 mil torcedores no estádio do Morumbi, onde o Flamengo venceu o São Paulo. E os jogos de volta também parecem que vão ter bom público, viu, Renata? Porque até a volta no Maracanã no dia 14 de setembro entre Flamengo e São Paulo já tem todos os ingressos vendidos, e também aqui em São Paulo, quando o Corinthians recebeu o Fluminense, também vai ter um bom público. Então vamos falar dos jogos em si, começando pela vitória do Flamengo sobre o São Paulo. Exatamente, o Flamengo fez 3-1, larga na frente do São Paulo. Vamos dar uma olhada então nos lances do jogo. O Flamengo começa bem, o Arrascaeta aí dribla o Jandrei, cruza na área, e o Pedro faz um malabarismo, tenta tocar para o gol, mas a bola vai por cima. O São Paulo responde com o Patrick. O Reinaldo faz a grande jogada, o Patrick vai de cabeça e o goleiro Santos defende a resposta do São Paulo. Até aí 0-0, jogo equilibrado, o São Paulo chegando bem, mas logo o Flamengo vai começar a mostrar o poderio ofensivo que tem. O Everton Ribeiro cruza e o João Gomes de cabeça toca no contrapé do Jandrei. 1-0 para o Flamengo. O Flamengo saía na frente no primeiro tempo. O São Paulo começa a responder novamente com o Patrick, que carimba o travessão. Dessa daí o Santos não podia fazer nada, ele ainda resvala na bola, mas ela toca no travessão. O São Paulo começava então a responder. No comecinho do segundo tempo, o Flamengo tem uma grande chance. O Pedro livra 2, toca para o Gabigol, que bate de chapa por cima do gol defendido por Jandrei. O Flamengo então desperdiçava mais uma chance, mas vai chegar o segundo gol. A bola vem da direita com o Rodinei, o Everton Ribeiro chuta, Jandrei espalma para dentro da área e o Gabigol dessa vez não falhou. Fez o segundo gol do Flamengo na partida, 2-0. O Flamengo era letal. Quando chegava, marcava. O São Paulo vai achar o gol dele. O cruzamento do Wellington cai no pé do Igor Vinícius, que rola para Rodrigo Nestor de primeira chutar. A bola ainda desvia ali, dá a impressão que desvia no Léo Pereira e engana o Santos. 2-1. O São Paulo parecia que ia entrar no jogo, mas esse time do Flamengo é, como eu disse, letal, Renata. A bola caiu no pé do Everton Cebolinha, já nos acréscimos, e ele chuta de direita no cantinho do Jandrei para dar números finais da partida. Então, o Flamengo faz 3-1, recebe o São Paulo no dia 14 de setembro. Então, só lá para o meio de setembro, esse jogo de volta na Copa do Brasil. E no Maracanã foi um jogão. No Maracanã foi um jogão também. O empate do Corinthians no finalzinho, 2-2. Vamos dar uma olhada nos gols dessa partida, então, Renata. Aí o curioso é que o Fluminense faz os gols sempre no comecinho. Esses foram os primeiros tweets do Corinthians. Começou o jogo, pênalti pro Fluminense, gol dele. Foram os 3 primeiros tweets do Corinthians, porque com 44 segundos de jogo acontece essa dividida aí. O Fagner entra no John Arias e o juiz vai até o VAR, marca o pênalti que o Paulo Henrique Ganso cobra com perfeição, faz 1-0 para o Fluminense. O Fluminense vencia o Corinthians, então, com gol praticamente dos vestiários. Mas aí nessa saída errada, o Nonato tenta ligar com o André, toca errado. A bola cai no pé do Yuri Alberto, que dá essa assistência primorosa para o carioca, Renato Augusto, que tem inclusive o Maracanã tatuado no braço. O Renato Augusto empata o jogo 1-1, então, Corinthians e Fluminense. Ali ainda no primeiro tempo, o Corinthians chegava ao empate. Tem essa chegada aí do Fluminense com o Cano na cabeçada, o Cássio vai bem no finalzinho do primeiro tempo. E o começo do segundo tempo foi igual. Começou o segundo tempo, já deu gol do Fluminense. O tweet do Corinthians nem tinha conseguido escrever nada. O Fluminense vai chegar ao gol nessa bola que o Cris Silva manda para a área. O Gil acaba cortando para o meio e o colombiano John Arias pega com muita felicidade de primeira. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Fluminense então já fazia o gol, ficava à frente novamente na partida, 2-1 para o Fluminense. E já no finalzinho, o Corinthians vai achar o empate nessa bola que o Fagner vai colocar para o Roger Guedes, que vira, chuta e vence o goleiro Fábio. Então o Corinthians consegue um tremendo resultado lá no Maracanã, 2-2.
tremendo porque estava perdendo até o final do jogo e aí o Roger Guedes acha esse gol para a alegria do Vitor Pereira, confronto empatado. A série vai ser resolvida aqui em São Paulo no dia 15 de setembro, uma quinta-feira, Renata. Léo, muito obrigada pelas informações todas. Eu que agradeço. E a seguir, o Brasil recicla só 3% do lixo que poderia reaproveitar. O Brasil ainda recicla pouco. Hoje, só 3% do lixo seco é reaproveitado. Uma nova lei prevê desconto no imposto de renda para projetos nessa área. A engrenagem que ajuda a limpar o planeta segue o seu fluxo. Nos centros de triagem de materiais recicláveis, nada pode ser chamado de lixo. Tudo que entra aqui está no caminho certo. Não importa se é plástico, papel ou metal. Esses materiais chegam aqui como resíduos, passam por um rápido e ágil processo de transformação e vão sair como matérias-primas, a base para novas mercadorias que a indústria vai produzir. Fazer esses resíduos chegarem às usinas de reciclagem é que são elas. Para diminuir as perdas, a separação dos recicláveis tem que começar em casa e continuar nos serviços públicos de coleta seletiva que levam os resíduos para os centros de triagem, onde os diferentes materiais precisam ser bem separados. O processo só termina quando a indústria consegue reaproveitar os materiais. A atuação de empreendedores como o Ezequiel fortalece os elos dessa corrente. Enquanto o pessoal vai lá sujar, a gente estamos reciclando. Ele deixou o trabalho como motoboy em 2018 e começou a comprar e revender materiais recicláveis. O galpão da Zona Norte paulistana movimenta 10 toneladas de garrafas PET, embalagens de papelão, materiais de vidro e metais por semana. A maioria não acredita, né? Ou tem vergonha. Muitos têm vergonha. Hoje em dia, a minha renda 100% é daqui. Da minha casa, da minha família, minha mãe, é daqui. Mas tem gente que tem vergonha, fala, pô, não vou mexer com lixo, não sei o que, mas isso aqui é onde está o dinheiro, né? O material chega no atacado ou em pequenas quantidades. O Ezequiel recebe, pesa e paga na hora, enquanto os 3 funcionários separam os produtos por tipo e buscam mais. Em empresas e residências conscientes da importância de reciclar. Nesse conjunto de apartamentos, por exemplo, a equipe passa toda a quinzena. A Rosângela, que ajuda a orientar os vizinhos a separar os resíduos, acompanha as retiradas quinzenais. A cada visita, o caixa do condomínio engorda R$50 em média. Pode ajudar na compra de material para o condomínio, pode ajudar a gente está querendo assim playground para as crianças, né? Fazer alguma coisa comprar brinquedo para as crianças do condomínio. Eu amo o que eu faço com gosto e prazer, porque ajuda o condomínio e também é muito bom para a mente da gente e para o meio ambiente melhor ainda. O mercado da reciclagem no Brasil ainda tem muito que crescer. Só 3% dos resíduos secos gerados no país são reciclados. A Associação do Setor calcula que o total reciclado poderia chegar a 1/3 de todos os resíduos produzidos no país, o que injetaria 14 bilhões de reais na economia. Uma meta que pode ficar menos distante após a aprovação pelo Congresso da isenção de imposto de renda para projetos de reciclagem. Um incentivo direto para esses pequenos empreendedores, para as próprias cooperativas de catadores e também para os processos de maior escala que até então não se conseguia desenvolver. Agora tem toda a condição de viabilizar os investimentos necessários, implantar as infraestruturas demandadas e transformar esse resíduo, esse material descartado, numa matéria-prima para novos processos. O que é feito? Então, se investir num novo equipamento de separação de materiais, até mesmo num caminhão, num programa de capacitação, tudo isso é possível depois de abater no imposto. Um incentivo para o negócio crescer é o que muitos empresários desse ramo precisam. A ideia é crescer, é aumentar o espaço, colocar uns maquinários aí para a gente poder estar prensando o material, a gente conseguiria armazenar mais. E através disso aí também aumentar um pouco mais a renda também. E contratar mais funcionários também. O planeta agradece, e a gente também. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Hora 1. E a seguir tem Conversa com Bial. Boa noite para você, até amanhã.